Graça e paz, igreja. Nós louvamos ao nome do Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos dá de estudarmos a Sua Palavra, de estudarmos o livro do Gênesis. E nesse momento nós vamos orar ao Senhor, buscando dEle o direcionamento e a sabedoria para compreendermos as Sagradas Escrituras e aplicarmos tudo aquilo que aprendemos da parte dEle nas nossas vidas. Então vamos orar ao Senhor. Pai, somos gratos a Ti por mais uma quarta, por mais uma oportunidade de ouvirmos a Tua voz. Pedimos, Senhor, fala conosco, fala com a Tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu quero convidar vocês a abrirem a palavra do Senhor no livro do Gênesis, no capítulo 25. Nós vamos dar continuidade ao estudo que nós temos feito. E hoje nós vamos estudar, irmãos, 2 blocos, né? Focaremos mais em um, mas vamos fazer também menção do outro, até porque são blocos que se complementam, né? Um introduz o outro, vamos dizer assim. E eu me refiro a 2 blocos que se encontram no final do versículo 25. Um deles vai do versículo 19 até o 26 e tem por título Descendentes de Isaque. E o outro bloco vai do versículo 27 até o 34 e tem por título Esaú vende o seu direito de primogenitura. Então, nós vamos focar mais no segundo bloco, mas nós vamos também fazer menção e ler ali um pouco do primeiro bloco, tá bom, irmãos? E aí eu vou pedir que você abra a sua Bíblia, mantenha o texto aberto, nós vamos ler aos poucos, tá bom? Mas falando um pouco aqui sobre esse primeiro bloco, como um fim de contextualizar mesmo, basicamente o texto, irmãos, ele vai dizer que Isaque, né, o filho de Abraão, né, o filho da promessa, ele tinha ali por volta dos seus 40 anos, quando ele se casou ali com Rebeca, né, que seria também ali da família de Abraão, que residia ali, né, na Mesopotâmia, de onde Abraão havia vindo, né, após o chamado do Senhor. Então, nós vimos, né, ali toda a narrativa de como se deu esse casamento por procuração, né, ali como nossa irmã Jane, ela bem narrou. E aqui nós vemos, irmãos, que a Rebeca, ela tinha ali uma mesma dificuldade ali para gerar a luz que a sua sogra, né, Sara, tinha, né? Então, Sara, ela era estéril, né? Ela não conseguiu gerar filhos por uma boa parte ali da sua vida, mas Deus ali permitiu que ela tivesse a Isaque ali já em avançada idade. E aqui nós vemos que Rebeca, ela tinha também uma dificuldade ali para gerar, né? Ela era estéril. E aí Isaque, ele orou ao Senhor, né? Ele orou por sua esposa, pedindo para que Deus ali permitisse que ela pudesse gerar filhos, né? E a palavra vai dizer que o Senhor ouviu ali a oração de Isaque, né? Ele permitiu ali que Rebeca, ela concebesse e ela ali ficou grávida de gêmeos, né? E nós conhecemos bem, né, o que aconteceu então depois disso, né? A palavra vai dizer que os filhos, né, os gêmeos, eles lutavam dentro do ventre. E ao perceber isso, Rebeca, ela consultou o Senhor. E a resposta ali de Deus para ela, né, depois que ela perguntou, olha, meio que, o que está acontecendo aqui, né? Se isso está acontecendo comigo, por que eu devo continuar vivendo, né? Ela se sentiu muito angustiada ali por conta do que acontecia ali no seu ventre. E a resposta de Deus para ela foi a seguinte: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço, né? Isso no versículo 23, aqui do capítulo 25 de Gênesis, né? Essa foi a resposta do Senhor para ela. E quando os gêmeos nasceram, irmãos, Esaú, no caso o primogênito, né? Ele é distinto por uma característica, né? Ele nasceu muito peludo e ali ele era ruivo, então ele é chamado Esaú, né? E Jacó,
o seu irmão, né, o seu irmão mais novo, ele ali saiu do ventre segurando ali, né, o calcanhar de Esaú, né, e tanto que o nome Jacó, ele tanto tem ali uma similaridade com a palavra calcanhar, ali no original em hebraico, mas também ali tem uma semelhança, né, com a palavra enganador, né? Então tem essas duas nuances, né? O fato é que Isaac ele tinha ali 60 anos quando Rebeca ela ali deu à luz aos gêmeos, né? Então nós podemos entender que Isaac ele passou ali talvez 20 anos orando ali pela abertura da madre ali da sua esposa Rebeca, porque se ele casou com ela ali aos 40 anos e ela só gerou quando ele já tinha 60 anos, então podemos entender que sim, houve, né, esse intervalo de tempo. E aí, irmãos, nós podemos perceber também que Esaú, né, sendo o primogênito, o primeiro filho ali, ele seria naturalmente, né, o herdeiro ali de Isaac, e naturalmente ele seria ali o herdeiro da promessa do Senhor. Nós podemos supor isto. O primogênito, ele geralmente recebia uma porção dupla ali da herança do seu pai, quando ali o pai morria, né? Então, se houvessem, vamos supor, 10 irmãos, o primogênito ele receberia uma porção dobrada e os outros 9 teriam que ali dividir, né, as 8 partes que restaram ali da herança, né? Então era uma distribuição desigual. O primogênito ele sempre recebia uma porção dobrada. Se fossem 2 filhos, irmão, geralmente ali o primogênito ele recebia ali a herança toda e ali o irmão mais novo, né, ele ficava basicamente sem nada, né? Então era um costume ali naquela época, naquele contexto, né? Mas aí, irmãos, o texto ele nos mostra que não foi bem assim, né? Deus ele já havia dito, ele já havia pronunciado ali a Rebeca que ali o filho mais moço o filho mais velho ele seria servo do mais moço. Então isso já nos dá uma ideia do que aconteceria, né? E aí vamos ver então como se deu, né? Embora seja uma história muito conhecida. Os versículos 27 e 28 nos dizem assim, irmãos: cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Então aqui nós percebemos, irmãos, 2 coisas, né? Primeiro, que os gêmeos eles tinham ali personalidades distintas, né? Impressionante, porque eles não só eram diferentes na aparência, né? Porque o texto vai dizer que Esaú ele era ali peludo e ruivo, e por outro lado o texto não diz ali que Jacó era ruivo, e mais à frente o texto vai dizer que Jacó ele não era um homem peludo como seu irmão. Nós percebemos que além da diferença física havia uma diferença ali também na personalidade, né? Então, de modo que Esaú ele era um homem do campo, um homem ali que caçava, um homem, vamos dizer assim, com a vida mais ativa, né? Assim, para exercer atividades físicas. E Esaú e Jacó, ele era ali alguém que era mais caseiro, né? Ele era alguém que ficava ali nas tendas, né? Ele era alguém que era mais recluso, né? E aí, a outra coisa que podemos perceber, além disso, é que ali havia um favoritismo, né? Isso não é algo exclusivo de Isaac e Rebeca, mas é algo que já existia ali, né, na família de Abraão, desde a época do próprio Abraão. Nós sabemos que
Abraão ele teve ali a Ismael, ele teve Isaac, ele teve outros filhos com Quetura. A diaconisa Simone falou sobre isso no último culto de doutrina. Mas ele tinha um filho favorito, né? Abraão ele tinha Isaac como filho favorito. Isso é muito evidente. Aqui não é diferente. Aqui Isaac ele escolhe Esaú para ser o seu filho favorito e Rebeca ali escolhe Jacó, né? Então percebemos que existia esse favoritismo, né? E aí eu quero ler com vocês o versículo 29 e o 30 dessa vez, que nos dizem assim: tinha Jacó feito um cozinhado quando, esmorecido, veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom, né? E aí, irmãos, Edom basicamente significa ruivo ou vermelho, né? Então, entendemos que esse nome pelo qual Esaú passou a ser chamado, né? Que também viria a ser o nome ali da nação que foi fundada ali com os seus descendentes, ela vem ali de dois fatos. Um deles é o Esaú ser ali ruivo, né? Ele tinha ali esse tipo de tonalidade ali nos seus pelos, no seu cabelo e tudo mais. Mas também pelo fato de ele ter trocado, né, ali a sua primogenitura por um prato ali de lentilhas, que era um cozinhado vermelho, como ele mesmo disse. Então, ele foi chamado Edom por esses dois motivos, né? Mas principalmente por conta desse episódio aqui que nós estamos lendo. E aí tem o versículo 31, e nós vamos ler até o versículo 34, né? Concluindo assim a nossa leitura. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Que certamente ele não estava a ponto de morrer de forma literal, né? É o que nós chamamos, irmãos, de hipérbole, né? É quando se exagera. Nós usamos esse termo, né? Eu estou morrendo de fome, mas nós não estamos morrendo de fato, né? É um hipérbole, é um exagero. Aqui é o mesmo sentido. Ele não iria morrer de forma literal se não comesse aquele prato de comida. Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Aqui, irmãos, nós percebemos algumas coisas, né? Primeiro, a ambição de Jacó, né? Ele não se satisfez em ser o filho mais moço, ele queria a primogenitura do irmão e na primeira oportunidade, né, que ele teve ali de conseguir isso, né, ele fez uma chantagem para conseguir, para trocar, né, ali aquele direito por um prato de comida que ele havia feito, né? Então nós percebemos que havia essa ambição ali em Jacó. Em contraste, nós percebemos que Esaú ele era totalmente negligente com aquele privilégio que ele tinha, a primogenitura, né? Como nós vimos, o primogênito ele tinha ali privilégios, né? Ele recebia uma porção maior ali da herança, né? E também tinha ali responsabilidade. Geralmente era ali o primogênito que ali cuidava dos pais na velhice, que era ali o protetor da família, que ia se tornando, né, o líder da família, enquanto ali os seus pais iam envelhecendo, né? Então, basicamente seria isso, né? Mas Esaú, ele trocou essa primogenitura por um prato de comida, né? Literalmente. E nós podemos apontar também para o fato de que Deus, em sua soberania, já havia pronunciado isso a Rebeca, né? Quando ela ali consultou a Deus, Deus disse: olha, o mais velho ele vai servir o mais moço, né? Deus ele já havia pronunciado que isso aconteceria, né? E aí, irmãos, a aplicação que nós podemos fazer para as nossas vidas, com base nesse texto, é a seguinte: uma só, precisamos valorizar a nossa filiação. E aí, quando eu falo em filiação, eu me refiro a uma filiação divina, porque, como nós sabemos, nós somos filhos de Deus. E aí eu quero citar para vocês um texto que se encontra em João capítulo 1, do versículo 12 ao 13, um texto muito conhecido,
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, né? Então, todos os que creem ali no seu nome seria uma referência, né, direta ao nome de Cristo, a todos aqueles que creem em Jesus como o único e suficiente Salvador. Estes ali receberam, né, ali o poder de serem feitos filhos de Deus, né? Foram nascidos como filhos de Deus. E aí tem um outro texto muito conhecido, Romanos 8, do 14 até o 17, palavras de Paulo para a igreja em Roma: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Amém, irmãos? E aí percebam que eu não utilizei o termo primogenitura na aplicação, né? Porque Cristo é o primogênito do Pai, né? Mas nós somos filhos, né? Nós somos filhos adotivos do Senhor. Então, por isso que eu disse que nós não devemos, né, ali negligenciar, desprezar ali a nossa filiação. Ao contrário disso, precisamos valorizar a nossa filiação, né? E basicamente é isso, irmãos. Se nós cremos em Cristo, nós fomos adotados ali pelo Pai Celestial e enxertados ali na sua família, né? É a palavra que a Bíblia utiliza. Nós fomos enxertados, né? E nós precisamos valorizar isso. Porque existem muitos, irmãos, que se declaram filhos de Deus, né? Mas trocam Cristo por muito pouco, né? Fazendo ali coisas que desagradam ao Senhor. Então, existem muitos que se dizem ali filhos de Deus, mas ali priorizam o dinheiro ao invés do Senhor. Existem outros ali que priorizam ali pessoas no lugar do Senhor. Então, sejam filhos, seja um cônjuge, seja quem for, né? Acaba colocando alguém ali como prioridade na sua vida em vez do Senhor. Ou acaba ali priorizando, né? Ou trocando a Cristo por prazeres terrenos, como sexo, dinheiro, drogas e por aí vai, né? Ou até mesmo, né, falando um pouco do contexto em que nós estamos, trocando a Jesus por festividades, né, que são ali travestidas de cultura, mas que na raiz são festividades pagãs, festividades que desagradam ali ao nosso Deus. Então, estes que assim praticam, que se declaram filhos de Deus e acabam trocando a Cristo por muito pouco, não são muito diferentes de Esaú, né? A nossa filiação, irmãos, a nossa adoção em Cristo, ela deve ser o nosso bem mais precioso, né? Nós fomos selados, nós fomos escolhidos, nós fomos chamados, salvos por Ele, né? Então, é aquilo que nós devemos ter como o bem mais precioso das nossas vidas. Porque, de fato, é uma herança, né, imaterial, ela é eterna, ela durará ali por toda a eternidade, né? Sendo redundante. E nós não devemos trocar por nada, né, essa herança. E aí eu finalizo, irmãos, essa explanação e essa reflexão com a leitura de um texto que se encontra lá na carta escrita aos Hebreus, no capítulo 12, do versículo 16 até o 17. Nesse texto, o escritor aos Hebreus, ele se recorda ali da história de Esaú e ele traz ali um direcionamento para aqueles crentes hebreus, né? E eu creio que esse mesmo direcionamento ele serve para nós como uma mensagem de alerta, como uma mensagem de exortação. E aí eu quero finalizar, então, esse estudo lendo esse texto. E o texto diz assim: e cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que, posteriormente,
querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então serve sim, irmãos, de exemplo para nós. Então, eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade que nós tivemos de aprender com a sua palavra, e nós vamos orar mais uma vez, agradecendo a Ele, porque eu creio Ele falou conosco, irmãos, e vamos colocar em prática aquilo que Ele tem nos ensinado. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado por mais esse culto de doutrina, por mais uma oportunidade de sermos ministrados por meio das Sagradas Escrituras. E mais uma vez, Senhor, por meio de um texto tão conhecido, Tu nos permite aprender, né, um pouco mais a respeito da Tua palavra. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Meu Pai, abençoa a cada um dos meus irmãos, abençoa também a mim, que possamos praticar tudo aquilo que vier do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus nos abençoe e que aplique em nós a Sua palavra. Paz.